Olá pessoal, Guilherme Lima, Evolo Papo. Vamos bater um papinho aí sobre a questão do radicalismo, né? Então, eu gostaria, de começar esse episódio basicamente destacando, aqueles aspectos históricos da questão do radicalismo, né? E a gente vê, que em cada um desses casos o radicalismo ele é algo historicamente desastroso, né? E onde quer que tenha havido, radicalismo, normalmente isso leva, um largo rastro de sangue, ao longo da história, né? Então, para começar, a gente fala com relação, ao catolicismo. Você tem, por exemplo, a questão das cruzadas, né? Basicamente, nas primeiras cruzadas, ocorreu um massacre, em Jerusalém, por volta, dos 1099, e lá na época, das primeiras cruzadas, né? E nesse episódio, os cristãos, veja bem, os cristãos, eles seguiram, matando os muçulmanos que tentaram, se refugiar no templo lá deles lá, chamado Templo de Solomon, e na esperança, de que isso despertasse, algum sentimento de compaixão por parte dos cristãos, né? E há relatos, de que os cristãos, mataram tanta gente, que havia sangue até o joelho no templo, né? É claro que esse relato, deve ser exagerado, mas a matança provavelmente deve ter ocorrido, em algum nível. E ainda também, existia a questão da Inquisição, que matava as pessoas, sem qualquer argumento, razoável, como você tem, como no caso, do heliocentrismo, que Copérnico, sofreu perseguição, né? E na história mais recente, também houve genocídios, de sérvios por croatas, né? E já os sérvios, cristãos ortodoxos, basicamente eles praticaram, um genocídio lá em Kosovo, né? E na África a gente tem também, um famoso genocídio étnico em Ruanda, em que basicamente os Hutus eles foram massacrados, pelos Tutsis. Você teve também o massacre, do World Trade Center em Nova York, lá em 2001, que terminou por basicamente matar, de uma vez só 7.000 ou 2.726 pessoas, né? Em 2008 você também tem outra enrolada, o grupo palestino terrorista Hamas. Nesse ano ele lançou, mais de 1.700 foguetes, contra Israel, o dobro dos anos anteriores, né? Os judeus então, reagiram basicamente atacando os palestinos, sobretudo, alvos civis usados por terroristas para servir, de pessoas comuns de escudo humano, né? E teve, a Guerra dos 22 Dias. O saldo da guerra basicamente foi 1.330 mortos, metade sendo civis palestinos, né? E em uma ocasião, até um hospital, foi bombardeado e houve até aviso, prévio de que a estrutura seria bombardeada, né? Porque a ideia, que Israel não tinha interesse em matar inocentes, mas justamente impedir, organizações terroristas de se aproveitar da questão do escudo humano, né? E o maior problema, é que você fazer bombardeiros da infraestrutura, você pune as pessoas que não tem nada a ver diretamente com o terrorismo, propriamente dito, né? Também existiu, um conflito entre protestantes, e católicos. E veja bem, ambos são cristãos, e era um hostilizando o outro, né? Se você pesquisar aí no caso, na Irlanda do Norte, surgiu, uma organização terrorista chamada IRA, que matou, cerca de 3.600 pessoas durante a década de 60 até meados, dos anos 90, né? Quando aí houve um cessar-fogo, né? E até um passado recente, que eu verifiquei, ainda costumava haver algum tipo de atrito, entre os dois grupos, né? E também, houve a questão da guerra do Iraque, Os Estados Unidos invadem o Iraque, e com a desculpa, de que Saddam ele tinha armas de destruição de massa e com contratos, de exploração de petróleo, de empresas americanas datados, antes da guerra, né? E há quem diga, que o desenvolvimento de tais armas, foi fomentada pela própria CIA, a Agência Central de Inteligência, quando o regime, ainda era aliado dos Estados Unidos, né? E até 2006,
você tem 601.027 pessoas mortas no conflito, né? É muita gente, né? E basicamente a guerra, né? O que gastaram com a guerra, basicamente daria, né, para ter comprado todo o petróleo, né, de Saddam e ainda sobrava troco, né? E você tem, né, que as reservas, né, eram de 112 milhões de barris lá no Iraque. Isso na época dava aproximadamente 2,8 trilhões, né, de dólares. E os gastos só com a guerra foram 3 trilhões de dólares, né? Ou seja, a guerra não era vantajosa, né, do ponto de vista financeiro. E ainda, né, o socialismo ele tem características muito fortes também de radicalismos religiosos, né? Você tem assassinatos políticos nas costas de vários regimes, né, socialistas, né? Você tem nas costas da China 65 milhões de mortes, nas costas da União Soviética 20 milhões, na Coreia do Norte 2 milhões, em Camboja 2 milhões, na África 2 milhões, no Afeganistão 1,5 milhão, no Vietnã 1 milhão, no leste europeu 1 milhão e na América Latina 150 mil. Né? E mais recentemente, né, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, né, é algo lamentável, né, e fruto da radicalização, né. E em pleno século XXI, você ainda ter uma guerra, né, é uma burrice histórica sem tamanho, né. E eu perguntaria, né, até quando, né, a gente vai ser condenado, né, a repetir os mesmos erros do passado, né. Até o livro chinês, né, intitulado A Arte da Guerra, que é um livro bastante antigo, né, ele nos mostra, né, que uma guerra, ele basicamente é a última alternativa, principalmente porque é muito custoso para as pessoas, né? Tanto do ponto de vista material, né? Quanto da perda desnecessária de vidas, né? E todos os dias, né? Há assassinatos motivados, né, pelo radicalismo, né? São cometidos, né, em nome de Deus, um ideal, instigados, né, por líderes e religiosos, e até apoiados nos livros sagrados, né, que varia conforme o gosto do freguês, né, que é a Bíblia, o Corão, o Livro Vermelho da China e outros, né. E essa listagem, né, eu diria que é apenas uma pequena amostra, né, do que o radicalismo faz, né, e há inúmeros outros, né, exemplos históricos ilustrativos acerca desse tema, né. Então, pessoal, era isso que eu tinha para dizer por hoje. Eu vou finalizar com a nossa clássica recomendação na arte, né. E eu diria que filmes de guerra, né, que meio que mostram a bagaceira, né, que é a guerra no mundo real, todos os danos e as consequências, né, para civis, né, e até para os próprios militares, eles deviam ser, por si só, né, suficiente para que a gente não incorresse, né, nesse mesmo erro. Né. E o filme, né, do Resgate do Soldado Ryan parece se enquadrar nessa categoria, né, para que a pessoa jamais repita, né, essa história de novo. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Se você curtiu, dê o seu curtir aí, que ajuda a gente bastante. Se você quiser comentar alguma coisa aqui embaixo, comenta aí que a gente responde na medida do possível. E se você quiser compartilhar com a gente, compartilha aí, que ajuda a gente bastante, né? Então, era isso que eu tinha para dizer. Um grande abraço. Tchau, tchau.